Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda junto aos lugares à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, que no seu íntimo diziam: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações, ou em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que Jesus, o Filho do Homem, tem na terra poder para perdoar pecados. Aí Jesus disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. E eu digo amém. Nós queremos convidar você para refletir conosco com base na palavra de Deus sobre a prioridade divina. Deus, no seu relacionamento com o ser humano, com cada homem, com cada mulher, Ele tem uma prioridade. E através deste texto sagrado e de muitos outros, nós vemos que ela manifesta, ou que Deus manifesta, a sua prioridade, o seu primeiro desejo em relação ao ser humano. Então atente para a palavra do Senhor, reflita comigo, deixe Deus falar ao seu coração, e saia nessa noite aqui abençoado, saia diferente, para a glória do nome do Senhor. O texto sagrado diz que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava às margens do lago da Galileia, um grande lago de água doce, mas que é chamado na Bíblia de mar, por causa das tormentas que vinham sobre aquele lugar, e por causa das suas dimensões. 10 quilômetros de largura por 20 quilômetros de comprimento, aproximadamente. Jesus saiu da cidade de Nazaré, onde fora criado, e foi para Cafarnaum, que não era muito distante de Nazaré. E ali em Cafarnaum, Jesus fez, por assim dizer, a sede do seu ministério, a base do seu ministério. Jesus saía dali de Cafarnaum e percorria todas as cidades da Galileia, da Judeia, de Samaria, e até cidades estrangeiras, e retornava para Cafarnaum, porque ele residia ali em Cafarnaum. Fez de Cafarnaum a base do seu ministério. Sabemos pela Bíblia Sagrada que naquela cidade Jesus realizou muitos milagres, pronunciou ao ar livre muitos ensinos, muitos dos seus sermões. 2 discípulos de Jesus eram ali de Cafarnaum, Pedro e o seu irmão. E Jesus, mais uma vez, depois de fazer uma turnê por aquelas regiões, passar por alguns lugares, algumas sinagogas, algumas cidadelas, algumas vilas, pregando o evangelho, ministrando a palavra de Deus, falando aos homens aquilo que é a vontade de Deus, Jesus volta para Cafarnaum. E soube-se que ele estava ali. Jesus chegou mais uma vez ali e souberam que Jesus estava naquele lugar.
Eu quero dizer para você que Jesus está presente aqui conosco. E quando Jesus está presente, sempre acontece alguma coisa. Alguém é atraído ao lugar por causa da presença dele. E se você veio aqui nessa noite, porque soube que o nome de Jesus seria divulgado, que seria meditado sobre a palavra de Jesus, você é bem-aventurado e você sairá daqui abençoado, porque a presença de Jesus está neste lugar. Uma multidão afluiu àquela casa. E a Bíblia diz, o texto bíblico diz, nós lemos aqui, que até junto nos lugares à porta não tinha mais espaço. Cada pedacinho de chão era concorrido ali naquela casa, naquele momento. E a Bíblia diz no versículo 2 que Jesus anunciava a eles a palavra. A preocupação de Jesus era em anunciar a palavra. A intenção de Jesus era anunciar a palavra. Quando Jesus via uma pessoa, ou uma dupla, ou um grupo, ou mesmo uma multidão, como era o caso naquele momento, a preocupação de Jesus era anunciar-lhes a palavra. Falar para tais pessoas o plano de Deus, a vontade de Deus. Jesus anunciava-lhes a palavra. Mas enquanto Jesus está ali, pronunciando o seu sermão, ensinando a palavra de Deus, um paralítico está sendo levado para aquela casa, conduzido por 4 pessoas. Souberam que Jesus estava ali, descobriram onde era a casa, e pegaram seu amigo paralítico, acamado, e estavam conduzindo até aquele lugar. A intenção daqueles homens, o propósito daqueles homens era colocar o seu amigo paralítico diante de Jesus, na presença de Jesus, tão perto a ponto de Jesus poder tocá-lo. O homem era paralítico. Logicamente, assim, de primeira, a gente entende que ele queria ser curado e que os seus amigos também desejavam isso. Eu quero dizer para você que aquele homem tinha amigos, aquele paralítico. E é bom quando o ser humano tem amigos de verdade. Os especialistas dizem que se o ser humano durante toda a sua vida fizer 5 amigos, ele está acima da média. 5 amigos. Aquele que está com você em todos os momentos, na alegria e também na dor. Aquele com quem você diz que pode contar. Aquele homem paralítico tinha pelo menos 4 amigos. E o amigo verdadeiro, eu quero que você atente para isto. Não é aquele que convida você para o erro, para a perdição, para a jogatina, para a prostituição. O verdadeiro amigo é aquele que procura fazer a você o bem. E nessa noite, a Igreja de Jesus, através de cada crente que aqui está, anunciamos também, manifestamos também a nossa amizade verdadeira por você. Porque como aquele homem estava sendo levado a Jesus, o nosso propósito aqui nessa noite é conduzir você até a presença de Jesus. O verdadeiro amigo, ele faz o bem. Aquele homem tinha pelo menos 4 amigos. Jesus está ministrando o seu sermão e o paralítico está sendo levado àquele lugar. Eles chegam à casa e, como o texto bíblico nos informou, eles não puderam entrar, porque a multidão estava cercando aquela casa. Tentaram talvez pela porta, não deu certo. Talvez, quem sabe, havia uma janela ali e não deu certo. Mas eles não pararam por aí. A multidão naquele momento se apresentou para eles como um empecilho, como uma dificuldade, como uma barreira para que o seu amigo chegasse até a presença de Jesus. Mas aqueles homens demonstraram fé, e a fé deles foi quase palpável, foi demonstrada através das atitudes que eles tomaram. Não desistiram e conseguiram introduzir o homem até a presença de Jesus. Entraram, subiram por uma escadazinha lateral que há na maioria das casas da Palestina, pelo menos naquela época. Ao lado da casa, apegado à parede, uma escadazinha bem inclinada. E eles levaram o paralítico acamado por aquela escada. Veja, perceba
a dificuldade que eles enfrentaram. Não é fácil subir uma escada inclinada com algum peso. Imagine 4 pessoas levando um homem acamado numa esteira. Mas eles subiram e fizeram algo fora do comum, fora do usual, fora do natural. Fizeram algo de louco, coisa de doido. Destelharam a casa. As casas na Palestina geralmente eram feitas de madeira, coberta de palha, e colocava-se argila por cima. Então aqueles homens tiveram um trabalhão para destelhar a casa. E depois desceram o homem até a presença de Jesus, provavelmente por cordas. Mas conseguiram introduzir o homem até a presença de Jesus. Quando alguém quer chegar até Jesus, nada se torna de fato empecilho, porque ele vence todas as barreiras. Ele vence todos os empecilhos. Mas como a multidão e as dificuldades se apresentaram àqueles homens que conduziam seu amigo até a presença de Jesus, também muitas dificuldades se apresentam aos seres humanos, a cada homem, a cada mulher, para que eles não se aproximem de Jesus. Para muita gente o empecilho é os prazeres mundanos, os deleites mundanos. Alguém diz, não, eu quero Jesus, até quer de verdade, mas como já ouvimos alguém dizer, eu não posso deixar a minha cachaçinha, a minha cervejinha. Alguém quer se aproximar de Jesus, sabe que Jesus é a verdade, sabe que Ele é a salvação, porque já ouviu sobre isso. Mas diz como certa senhora disse uma vez pra gente, eu não posso deixar o meu cigarrinho. Muita gente é impedido de ir até Jesus por causa da popularidade, por causa da fama, por causa do status. Muita gente está sendo impedido de ir até Jesus por causa do dinheiro. Mas aquele que verdadeiramente quer se aproximar de Deus, rompe todas estas barreiras. E se existe alguma coisa que impediu você até esse momento de se aproximar de Jesus, nessa noite mais uma vez Jesus está presente neste lugar. E você na presença dele terá a liberdade de romper todos os limites, todos os empecilhos e se aproximar de Jesus. Foi cantado aqui nessa noite, foi pregado através de uma canção. Ele não desiste de você. É por isso que a igreja está aqui nessa noite. É por isso que cada irmão está aqui presente nessa noite. Porque Deus não desiste de você. E Ele impeliu a sua igreja para vir até você, dizer que Ele te ama, que você é importante para Ele e Ele te quer. Aqueles homens não desistiram e conseguiram colocar o paralítico até diante de Jesus. Jesus não se incomodou, ele estava anunciando, tudo estava acontecendo, Jesus ciente, até que o paralítico é descido até a presença de Jesus. Preste atenção. A primeira coisa que Jesus faz em relação àquele homem paralítico, no seu relacionamento, no seu trato com aquele homem, a primeira coisa que Jesus fez foi, olhou para eles, a Bíblia diz no versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, todos eles, do paralítico e dos 4 que conduziram o paralítico. Jesus vendo a fé, porque Jesus vê a fé. Jesus conhece o seu interior. Ele sabe de verdade, de fato, se você acredita nele, se você tem fé, por qual razão e motivo você está aqui nessa noite. Ele conhece a sua fé. Muita gente diz quando é evangelizado, quando levamos a eles a palavra do Senhor, alguém diz, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Mas Jesus sabe, Ele vê a fé. Jesus, vendo a fé daqueles homens, olha para o paralítico, versículo 5, e diz assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Filho,
perdoados estão os teus pecados. Observe e preste atenção, a primeira coisa que Jesus diz, no trato com aquele homem, é dizer-lhe: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus começa a tratar aquele homem pelo interior, no seu emocional. Jesus chama ele de filho, um termo usado na relação paternal, de pai para filho. Talvez alguém conhecia aquele homem como um aleijado. Talvez alguém conhecia aquele homem como um qualquer. Talvez alguém conhecia aquele homem como um condenado, como um amaldiçoado. Porque naquela época, especialmente entre os judeus, mas não somente entre os judeus, havia forte ideia religiosa de que quem tinha um mal como aquele, quem era aleijado, leproso, ou acometido de outros males, era alguém amaldiçoado por Deus. Mas Jesus chama filho. Jesus chama aquele homem de filho. Nessa noite, nós não sabemos como as pessoas têm tratado você ou considerado você, mas sabemos como Deus quer considerar você. Ele quer considerá-lo como filho. Ele quer considerá-la como filha. E você sairá daqui nessa noite sabendo como isso, de fato, pode ser evidenciado na sua vida. Se tornar filho, se tornar filha. É possível o homem ser filho de Deus. É possível uma mulher ser filha de Deus. Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Percebam que aquele homem, isso é claro de entender pelo relato do texto, que aquele homem quer ser curado da sua paralisia. Os amigos queriam que ele fosse curado da sua paralisia. Mas observe e preste atenção. Mais do que uma cura física, aquele homem necessitava da cura espiritual. Mais do que a cura física, ele necessitava da cura espiritual. Por isso Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Nesta frase fica implícita duas coisas, ou melhor, fica claro duas coisas. Aquele homem havia cometido muitos pecados. E a outra coisa que fica clara, Jesus estava dizendo para ele: estão perdoados agora. Estão perdoados os teus pecados. Mais do que uma cura física, aquele homem necessitava da cura espiritual. A sua alma, o seu espírito precisavam estar restaurados diante de Deus. Jesus disse em outro texto, em outros ensinos, que de nada adianta o homem ter o seu corpo completo, cada membro está com 100% da saúde, se ele se perder, ou se perder a sua alma. Jesus diz também: é melhor que tu entres na vida sem um dos teus braços, do que tendo todo o teu corpo, seres lançado no inferno. Aquele homem precisava mais do que simplesmente levantar daquela cama. Ele precisava de salvação, de perdão, de vida eterna. A prioridade divina é a salvação da alma humana. Esse é o tema desta reflexão nessa noite. A prioridade divina. E a prioridade divina é a salvação da alma. Se valendo aqui do nosso contexto, quantas vidas têm partido para a eternidade? E muita gente às vezes fica sem consolo porque não sabe o destino eterno. Mas aquele que
se torna filho de Deus, filha de Deus pela fé em Jesus. Recebe de Jesus o perdão dos pecados, a cura interior. Ele sabe a sua eternidade onde será. Ele sabe o seu destino eterno. Aquele homem precisava do perdão dos pecados. Você, amigo, você, amiga, que está aqui nessa noite, precisa receber o perdão dos pecados. O pecado é algo terrível. Eu vou falar aqui em 2 ou 3 minutos um pouco sobre isso. O pecado é o grande mal na sociedade, na humanidade. O pecado, ele tem graves consequências, terríveis consequências. Eu vou citar 3. A primeira consequência do pecado é a separação que faz entre o homem e Deus. Quando Deus criou o homem, irmão Jean, colocou Adão no paraíso, no Éden, para ter comunhão com Ele. Esse era um dos propósitos, comunhão com Ele. Em Gênesis, Bíblia Sagrada, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz que Deus, versículo 8, pela viração do dia veio a Adão, como de outras vezes. Este era o propósito de Deus, ter comunhão com o homem, ser criado por Ele. Mas o pecado veio e enganou o homem, o diabo, inimigo de Deus e dos homens, veio e enganou o homem. O homem cedeu. Deus colocou diante do homem diversas possibilidades, mas proibiu a ele somente um item: a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem tomou daquele fruto e comeu. Tinha uma infinidade de possibilidades, mas resolveu tomar daquilo exatamente que Deus havia proibido. E por isso ele perdeu o paraíso, perdeu as delícias, perdeu a comunhão com Deus. Ele foi lançado fora do jardim. E o profeta Isaías diz no capítulo 59, versículos 1 e 2, que o Senhor está de braços abertos e de ouvidos atentos para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Mas no versículo 2 ele diz que é uma coisa que faz divisão e separação, é os pecados, é as transgressões. O pecado separa o homem de Deus. É por isso que quando alguém comete um erro, um pecado, que é desobediência a Deus, pecado é desobediência a Deus. É fazer aquilo que Deus disse não faça, e é não fazer aquilo que Deus disse faça. Ele se afasta, ele foge, tenta sair, fugir, se distanciar da presença de Deus, porque isso é efeito do pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Uma segunda consequência do pecado é a escravidão. As palavras que citarei a seguir são palavras proferidas por Jesus, encontradas em João capítulo 8, versículo 34. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aqui não há distinção de homem ou mulher, preto ou branco, homem, baixo, pequeno, gordo, magro, rico ou não, pobre ou não, religioso ou não. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Uma pessoa que está na prostituição, ela não sai por livre e espontânea vontade. Ela precisa de alguém que tire-a de lá. E nós estamos anunciando Jesus, o libertador, nessa noite. Alguém que está viciado em drogas, em bebidas, outros tipos de vícios, não sai de lá por livre e espontânea vontade. Ele precisa de alguém para tirá-lo de lá. E nós estamos anunciando aquele que tira os homens das drogas, Jesus Cristo. Eu já tive a oportunidade de estar diante de um presidiário. E ele disse para mim: olha, eu tenho vontade de sair da vida do crime, mas não tenho forças. Aí Jesus, o mesmo Jesus que disse em João 8:34,
Todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Ele também disse as palavras no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o libertador. O pecado escraviza, mas temos Jesus para libertar-nos. A terceira consequência do pecado é que deixa o homem fora da eternidade com Deus. Em diversos textos nas Escrituras, como por exemplo em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, Apocalipse 22, 8, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, e em muitos outros textos, a Bíblia nos diz que muitos que praticam pecados ficarão fora do reino de Deus. Os que se prostituem, os homicidas, os assassinos, os imorais, os indecentes, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, todos eles ficarão fora do reino de Deus. O escape está somente em Jesus Cristo, que é o libertador. Você tem possibilidade sim de escapar do pecado. Você tem possibilidade sim de voltar a ser amigo de Deus, a ter comunhão com Deus, a ter intimidade com Deus. Você tem a possibilidade sim de sair de debaixo do jugo do pecado. Você tem a possibilidade sim de entrar na vida eterna com Deus, através de Jesus o libertador. Jesus é o libertador. Jesus é o libertador. Jesus é o libertador. Jesus é o libertador. Nós estamos aqui nesta noite para dizer que tem solução para a sua vida. Nós estamos aqui nessa noite para proclamar que há jeito para a sua vida. Jesus Cristo é o jeito. Jesus Cristo é a solução. E Ele quer fazer isso com a sua vida, como Ele fez com aquele homem que chegou até a presença dele. Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus quer dizer para você nessa noite: filha, perdoados estão os teus pecados. Jesus quer dizer para você nessa noite: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguém diz assim: eu pequei demais. Não existe isso diante de Deus. O mais vil pecador, a mais terrível pessoa, pode alcançar a graça e o perdão de Deus. A igreja, queridos amigos, está cheio de ex-pessoas que faziam coisas erradas. A igreja está cheia de ex-prostitutas. A igreja está cheia de ex-ladrões, ex-traficantes, ex-drogados, ex-mentirosos, ex-infiéis, ex-traidores. A igreja está cheia, mas todos eles são ex. Porque em Jesus Cristo fomos libertos. Em Jesus estamos perdoados. Em Jesus nós somos novas criaturas, novas pessoas. Nós estamos aqui para dizer para você: olhe para nós e veja que é possível ser transformada a sua vida também. Se Deus transformou a minha, não vai transformar a sua. Por quê? Você precisa crer e receber dele o perdão dos pecados. Já vamos concluir. Deus tem uma prioridade quando se relaciona com o homem, quando trata com o homem. E essa prioridade é a salvação da sua alma. Não saia daqui nessa noite sem resolver essa questão. Nós, como diz a Bíblia Sagrada, é a Bíblia quem diz: não sabemos o dia de amanhã. Aquilo que precisamos fazer, devemos fazer logo, rápido, às pressas. Lá em Lucas capítulo 12, a Bíblia diz que um homem rico,
Os seus celeiros produziram muito. E aquele homem não sabia o que fazer e disse: que vou fazer? Tive uma ideia. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, estocar tudo e vou dizer para minha alma: alma, come, bebe, folga, porque tem muitos bens para muitos anos. Mas Deus disse para ele, na noite daquele dia: louco, essa noite a tua alma será pedida. E o que tens? Para quem será? Nós sabemos que estamos vivos nesse momento porque estamos respirando, mas não sabemos o que acontecerá daqui para frente. Mas quando temos Jesus em nossa vida, é Ele que dirige a nossa vida, e a nossa entrada no céu, na eternidade, é segura, é certa nele. Deus tem uma prioridade quando olha para você, e a prioridade divina é a salvação da sua alma. Alguns críticos estavam ali e disseram: quem é este que diz blasfêmias? Porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo os seus corações, disse para eles: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta e anda? Aqueles homens que se tornaram inimigos de Cristo, que eram religiosos, que eram especialistas na letra da lei divina, nos escritos do Antigo Testamento, se tornaram perseguidores ferrenhos de Jesus. E estavam ali mais uma vez criticando-o. E Jesus colocou eles em uma sinuca de bico. Eles não poderiam dizer ao homem: perdoados estão os teus pecados, porque é verdade que só Deus perdoa os pecados do homem. Mas eles também não poderiam dizer àquele paralítico: levanta e anda. E Jesus disse: olha, para que vocês saibam, para que vocês entendam que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Aí Jesus faz aquilo que o paralítico veio buscar. Olha para ele e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Perceba que aquele homem não deixou de conseguir de Jesus o que viera buscar. Ele via aquilo como prioridade, mas Jesus via uma maior necessidade, que era a necessidade da sua alma. Aquele homem foi bem-aventurado, foi feliz, porque não saiu saudável ou curado só no corpo, mas também no espírito e na alma. O seu homem, por completo, foi restaurado naquela hora. E o texto diz que ele pegou a sua cama, a sua maca, o seu leito, e saiu na presença de todos. O evangelista Lucas, quando narra o mesmo episódio, diz que ele saiu, pastor Aloísio, glorificando a Deus. E quem não vai adorar a Deus depois de um milagre desse? Quem não vai adorar a Deus depois de um tratamento especialíssimo desse? Aquele homem saiu glorificando a Deus. E a multidão que o impediu de entrar, não o impediu de sair. Abriu passagem, ele passou na presença de todos, foi para a sua casa, andando. É assim que Jesus faz. O homem é conduzido ou vem à presença de Jesus todo quebrado, acamado, sem poder andar, sem poder fazer nada, paralisado, limitado, arruinado. Mas ele sai glorificando a Deus pelos milagres que recebe da parte de Deus. Eu convido a igreja de Jesus a estar de pé nesse momento. Aquele homem recebeu a cura para o seu corpo, mas recebeu aquilo que necessitava, e Jesus conhece: a restauração da sua alma, a cura espiritual. Tem gente que não tem visão, mas serve e adora a Deus. Tem gente que não tem, que tem algumas limitações, mas serve e adora a Deus. Tem gente que tem plena saúde física e às vezes nem se lembra de Deus. Mas mesmo que você tenha esquecido, nós estamos aqui para dizer para você: Deus existe, está olhando para você e se importa com você. Eu vou convidar o pastor Aloísio para
eu quero convidar aqui à frente as pessoas amigas que estão conosco. Você que ouviu a palavra do Senhor, a pregação do Evangelho, e sentiu Deus falar ao seu coração, sentiu o desejo de mudar de vida, sentiu o desejo de receber de Jesus o perdão dos seus pecados. Você precisa de muitas coisas, mas Jesus sabe do que você necessita verdadeiramente, que é a salvação da sua alma, a cura interior do seu ser, a restauração do seu ser por completo. Vem aqui à frente em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Nós queremos apresentar você ao Senhor nessa noite. E você com certeza sairá daqui diferente. Não estamos convidando você para mudar de religião, não. Estamos convidando você para entregar a sua vida a Jesus. Estamos convidando você para receber Jesus. Estamos convidando você para que você dê a Jesus, por assim dizer, uma oportunidade para Ele mudar a sua vida. O homem não está preparado. Aqui já se aproxima a primeira pessoa que está se rendendo a Jesus. A igreja deve glorificar a Deus. A igreja precisa jubilar na presença do Senhor, porque é Deus quem faz essas coisas. E o maior milagre é a salvação de uma alma. Eu não faço isso, irmão. Ninguém faz isso. Jesus faz. O Evangelho faz. O apóstolo Paulo se considerou o maior pecador, o miserável pecador, meu Jesus, mas se tornou uma nova criatura em Jesus. Vida logo se modificou. Nós estaremos passando o microfone para o pastor Aloysio, mas eu quero chamar mais uma vez. Eu encontrei Venha a Jesus nessa noite. Renda-se aos pés do Senhor nessa noite. O ser humano se engana, achando que um dia estará preparado para ir a Jesus, para aceitar a Jesus. Mas ele não está preparado nunca. Essa é uma obra do Senhor. Isso é Deus que faz na vida do homem. E nessa noite você tem ouvido o Evangelho, a palavra do Senhor, aquilo que Deus está pronto e quer fazer na sua vida. Agora a decisão é pessoal. A decisão é sua. Eu tenho absoluta certeza que se cada irmão pudesse salvar, você salvaria. Mas só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Venha nessa noite. Nós queremos orar por você. A igreja permanece de pé, orando, adorando. E eu passo o microfone para o pastor Aloysio.